Eu não gostava de falar isso não, mas ultimamente eu caí, mas a gente tem que falar. Ó, existe algumas leizinhas que é interessante a gente estudar. O que esse caboclo aqui fez? Ó? Rapaz chamado Boyle Mariotti. Ele falou assim, ó, primeiro a gente tem que entender as três grandes forças aqui. O que ele fez? O Boyle Mariotti, ele fez a lei da isotermia. Quando você fala isotermia, iso é de igual, né? Tipo assim, ele manteve a temperatura constante para entender o que acontece com a pressão e com a temperatura. Com a pressão e com o volume. Ele manteve a temperatura constante e alterou um dos dois para ver o que acontecia. O Gay-Lussac, ele manteve a isobárica, é a lei isobárica. Toda vez que você estudar essa palavra, bárica, barômetro, barógrafo, é o que está medindo pressão, tá? O Gay-Lussac, ele falou assim, eu vou manter quem constante? A pressão constante e vou ver o que acontece, tá? A isotermia que mantém a temperatura constante. E o Charles é que mantém a isométrica, é isso? Isométrica. E manteve o volume constante. Tá, vamos lá. Quais tudo dá para falar pela panela de pressão aqui? Se eu manter essa que a gente pega mais pela seringa. Imagina uma seringa. A seringa, você tampa a ponta dela aqui, ó, né? Sem agulha, né? Então machuca o dedo. Você tampa ela aqui e começa a apertar o êmbolo dela aqui. Você está aumentando a pressão. O que vai acontecer? Ele não vai ficar achatando assim? Até vai chegar um momento que ele não dá conta mais. Mas se você apertar aqui, ele vai. Não é isso? Então o que ele falou? Ele falou assim, ó, aí eu não falei em temperatura aqui, tá vendo? A temperatura está constante naquele ambiente. Porque ele disse, se eu manter a temperatura constante ali daquela seringa, se eu ficar apertando, ou seja, se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer com o volume ocupado? Vai diminuir. Sacou? Então eu faço tudo assim, ó. Em algum lugar que a temperatura estiver constante e eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Estou espremendo aquele negócio, tá? Diferentemente da lei isométrica, agora ele manteve o volume constante. Volume constante, agora não adianta eu apertar ou diminuir, o volume está o mesmo. Então agora sim dá pra gente imaginar um pouco da panela de pressão. A panela de pressão tá ali, ela vai ser aquele tamanho de qualquer jeito, né? Você não vai espremer a panela de pressão. O que acontece se você... Vou analisar a temperatura e pressão. Se você aumentar a temperatura, não é fácil no mundo, né? Você aumenta a temperatura dentro de uma panela de pressão, vai esquentando, o que vai acontecendo? As moléculas, é o que? Afastar. Tanto que se ela não estiver bem vedadinha ali, o que acontece? Ela explode. Por quê? Você vai aumentar a pressão lá dentro. Beleza? Então a lei do Charles diz que se você manter um volume constante de alguma coisa e aumentar a temperatura, o que acontece com a pressão? Aumenta também. Sim ou não? Sim. Aí, ó. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura. Volume constante. O volume está ainda mesmo. Né? Volume constante. E o Gay-Lussac? O Gay-Lussac, ele fez a isobárica. Agora ele manteve quem constante? A pressão constante. Então você tem que analisar o que vai acontecer com a temperatura, com o volume. Então, basicamente, você pode pensar aqui, deixa eu ver, também numa panela de pressão. Se a não, estou pensando.
aqui na atmosfera, vamos pensar na atmosfera, fica mais fácil. A atmosfera aqui, ó. Eu não estou levando em consideração a diferença de pressão, lembra? Pressão é uma grandeza, se eu não estiver fazendo força nem nada, ela sempre decresce com altitude também, lembra? Na razão de 1 hectopascal para cada 30 pés, só você que não. Mas às vezes já sabe, não sabe? Ela decresce 1 hectopascal para cada 30 pés. É isso? Mas se eu manter aqui, ó, na horizontal, a pressão, a princípio, não muda. A pressão só muda se você sobe ou se você desce. Lembra? Então, se eu estou aqui, as moléculas estão aqui perto de mim aqui, ó. Se eu começar a esquentar esse ambiente aqui, vamos pensar em nós, imagina que nós somos moléculas. Quanto mais quente ficar esse ambiente aqui, você concorda que a gente tende a ficar cada vez um mais longe do outro? Quando está frio, você fica abraçadinho. Lá, sua esposa. Quando está quente, quer ver você? Quando está quente, você cada um deita para um lado, vai para um lado da cama e o outro tal. Por quê? As moléculas, elas tendem a se repelir. Quanto mais quente tiver o ambiente. Quanto mais frio, essa quer ficar mais junto. Quanto mais quente, essa quer se afastar. Sim, senhor? Correto? Então é isso. Então, ele fala que se você aumenta a temperatura, você também vai aumentar o volume ocupado por aquelas moléculas. Ah, Rafael, mas isso aqui cai muito? Cai mais ou menos. Cai mais perguntando assim, o que eu mais vejo, que é até fácil entender. Tipo, se ele perguntar lá, você lembra um pouquinho, para que acontece se aumentar a temperatura? Ah, vamos aumentar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Eles gostam de perguntar assim, o que o Gay-Lussac fez? O que o Charles fez? Qual é a lei da isotermia? O que o Boyle-Mariotti fez? Aí eu peguei e pensei o seguinte, ó. Se você pegar esse nome aqui, ó, Mariotti, perguntar aqui esse nome aqui, você vai... Olha só, Mariotti. Mariotti. Não parece, ó, termia. Não parece? Se você rodar ali, que esse trem não fica parecendo, não lembra a temperatura mesmo, o nome dele? Termia, Mariotti, termia. Se você não fazer mais ou menos o contrário. Não parece? E o gay, é só se lembrar que gayzinho gosta de pressão. Ah, não. Pressão constante, né? Gayzinho gosta de pressão, então. Ah, não, Aí você lembra. Gravado.